Olá, concurseiro! Estou aqui para fazer um debate com você sobre um grande tema, que não tenha dúvida, ele vai aparecer em sua prova. Qual é o nosso tema? Energia. O petróleo proporcionou uma das maiores mudanças na humanidade. Por que esse tema é importante? Por que estamos usando o petróleo como base? Por que a energia é a base para a revolução? Vamos lá. Veja o seguinte, toda a nossa vida está baseada hoje no petróleo. Não tem como você fugir desse tema. De uma maneira ou de outra, implícita ou explícita, ele vai aparecer tanto na mídia impressa, na mídia falada, ele vai aparecer nas questões do seu concurso. Eu explico por quê. Veja, não tem como eu pensar numa mercadoria em um supermercado sem pensar no petróleo. Como que essa mercadoria é transportada até esse supermercado? Como que você vai até ele? Parece algo banal, mas por ser algo tão comum na nossa vida, nós nos esquecemos de fazer essa relação e o tema acaba ficando de lado. Então, quero reforçar, ele é de extrema importância. Lembre-se de uma coisa, o petróleo é motivo de guerras hoje. Uma parte dos conflitos que o mundo vem enfrentando tem como pano de fundo o petróleo. É só você analisar com mais atenção, você vai ver que tudo está relacionado a isso. Porque ele é a base do movimento do navio, do avião, do automóvel. E também o seguinte, é a base de mais de 200 produtos. O petróleo está presente nas nossas cadeiras, no nosso tênis, na nossa roupa. Então ele faz parte do nosso dia a dia e sempre a gente esquece disso. Quando eu falei que ele é a base para a revolução, eu preciso aqui argumentar o seguinte e também fazer uma volta na história para que nós possamos entender por que ele se tornou o mais importante hoje produto que nós temos quando falamos em energia. As primeiras energias que o ser humano usou, quais eram? A força do seu corpo, das pernas, do braço, né? Passou a maior parte da nossa história foi nada mais do que isso. Uma energia muito precária que estava relacionada à nossa natureza, à nossa força. É na chamada Era Paleolítica, no período denominado Neolítico, que aconteceram as grandes modificações no comportamento da economia e na organização da sociedade. Vale lembrar disso, do Paleolítico e do Neolítico. Uma questão pode fazer essa relação, lembrando os dias atuais e como era no passado. E se essas palavras paleolítico e neolítico não estiverem claras para você, você pode acabar se confundindo e errando a questão. Portanto, localize-se no tempo. Vamos lá. Paleolítico também é chamado Idade da Pedra Lascada. Se aparecer o termo pedra lascada, relacione com o Paleolítico, ok? Considera-se o tempo de mais ou menos 2,5 milhões de anos antes de Cristo, quando o ser humano aprendeu a desenvolver os primeiros artefatos em pedra, ou em rocha, como alguns querem, até aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo. Portanto, pouquíssimo tempo em relação aos mais de 3 milhões que nós estamos nesse planeta. Agora, vamos dar um salto aí depois de ter feito essa lembrança histórica e desses termos que eu disse que você deve conhecer. Vamos lá. A energia da primeira revolução industrial. Outro ponto histórico importante que você deve relembrar e relacionar com os dias de hoje. Vamos lá então? Pessoal, a primeira revolução industrial vai acontecer na Inglaterra, França, daí vai se espalhando por toda a Europa. Mas qual era a primeira energia? O carvão foi a primeira energia.
E qual era a primeira indústria dessa chamada Revolução Industrial? A indústria têxtil. E como era o trabalhador dessa Revolução Industrial, ou dessa primeira Revolução Industrial? Ele era uma pessoa totalmente analfabeta, trabalhando uma jornada acima de 16 horas de trabalho por dia, extremamente árduo, praticamente uma escravidão. Só não se caracterizava a escravidão porque ele tinha um salário, mas na forma, na exploração, não era muito diferente. Se você entrar na internet e for ver a abertura das Olimpíadas de Londres, você vai notar que eles mostraram este momento da Revolução Industrial. É claro, um grande eufemismo em cima disso, grandes distorções, né? Ou um grande ufanismo também em relação a isto, como se fosse uma maravilha a vida daquelas pessoas que viveram este momento. E repito, importante também relacionarmos esse dado com os dias atuais. As questões que estão aparecendo nos concursos ultimamente estão exigindo do aluno uma habilidade cada vez maior de relacionar o passado com o presente. Por isso que eu estou fazendo esta revisão histórica com você, para que você treine este sentido. História e atual. Lembre-se, as questões vão sim cobrar isso. A energia da segunda revolução industrial. Pessoal, a primeira revolução industrial acontece lá em 1750 aproximadamente, é um número aí próximo, alguns vão citar um pouco antes, um pouco menos, e vai até quando? Até aproximadamente o início de 1900. E o que aconteceu nesse momento? Uma nova energia surge. E lembre-se, para ser revolução, precisa de uma nova energia. Neste caso, surge o petróleo. É ele que vai ser o grande ator desse momento. Ele que vai produzir grandes mudanças. Lembrando o seguinte, é muito comum aparecer aí o termo barril de petróleo. Vou abrir aspas nesse momento para falar que um barril de petróleo é uma unidade de medida. Cada barril de petróleo nos Estados Unidos vale 42 galões, que, transferindo para litros, vai dar aproximadamente 159 litros. Esse detalhe é importante porque se esse número vem na sua alternativa, você precisa estar acostumado com esse dado. De que maneira que se deu a então chamada segunda revolução industrial? Vamos lá. Como eu falei, o petróleo é a nova energia, a indústria têxtil vai ser substituída pela indústria automobilística. E aí que acontece a grande mudança ou as maiores mudanças da nossa história. Por que eu estou falando isso? Veja, com o automóvel, com o navio e com o avião, e também com o trem que já existia, mas era movido a carvão e ele passa a se movimentar com óleo diesel, dá-se uma velocidade maior para levar e trazer mercadorias e pessoas. A partir daí, a tão falada globalização nos dias de hoje vai se configurar de maneira mais explícita. Por quê? As mercadorias vão de uma velocidade muito rápida e você consegue, por exemplo, em um navio, carregar um peso muito maior em um tempo muito menor essas mercadorias e o preço acaba caindo, fazendo com que elas cheguem em todas as partes do planeta. Energia da terceira revolução industrial. Vamos pensar um pouco sobre esse momento. Não está ainda configurado a terceira revolução industrial, embora alguns pensadores argumentem que isso esteja acontecendo. Mas a maioria só vai aceitar a terceira revolução industrial se existir realmente uma nova energia que mude tudo isso. Porque a terceira revolução industrial está calcada no seguinte: a tecnologia, principalmente da informática. Isso nós vemos todos os dias
e usamos. Mas nós temos uma nova energia que substituiu o petróleo? Ainda não. Concordo que existem muitas pesquisas para a energia solar, para a energia eólica, para a energia geotérmica, que você deve pesquisar com atenção, para a energia das marés, mas ainda não existiu uma, ou não existe uma, que consiga substituir o petróleo. E eu quero argumentar o seguinte: por isso que o petróleo é a atual energia e ela é a base para o nosso estudo. Preste muita atenção nas notícias que estão circulando. Você vai ver que a guerra do Irã, a guerra do Iraque, o conflito com Israel, toda a região do Golfo Pérsico, o norte da África que também está em conflito, tudo isso está relacionado à energia do petróleo. Repito, nós precisamos fazer esta relação, precisamos pensar nesta energia. E por quê? Pensa comigo no seguinte ponto: quem é o país que mais tem poder em nosso planeta? Os Estados Unidos. Perfeito. Tanto é que nós chamamos os Estados Unidos o país do automóvel. Se eles não deterem o controle sobre essa energia, a crise neste país vai aumentar e muito. Por isso que eles gastam trilhões de dólares todos os anos para que eles consigam ter, e ainda de forma precária, o controle em parte dos países do Oriente Médio, parte dos países do norte da África, porque é lá que está uma boa parte, ou melhor, é lá que estão uma boa parte dos poços de petróleo que abastecem os Estados Unidos, embora eles sejam grandes extratores deste produto. Veja a palavra que eu usei, porque aí pode gerar um conflito na sua análise da questão. O país que é extrator, mas normalmente a mídia usa produtor de petróleo. Pensa comigo uma coisa: ninguém produz petróleo, nós extraímos. E é claro que a partir dele podemos produzir um número sem fim de mercadorias. Vamos lá. Agora analisaremos uma questão sobre esse tema. Essa questão já foi cobrada, mas as informações que existem nela podem retornar, portanto, fique atento a cada detalhe que nós vamos comentar agora. O que diz a questão? A Revolução Industrial começou na Inglaterra na segunda metade do século XVIII. A respeito desse assunto, assinale a opção correta. A alternativa A diz o seguinte: como a Inglaterra foi pouco beneficiada pela Revolução Comercial, a Revolução Industrial veio oferecer-lhe oportunidade para recuperar seu relativo atraso econômico. Ora, essa alternativa está errada pelo seguinte: se você lembrar de dados históricos, e aí a minha ressalva durante a aula dizendo que você precisava desses fatos para responder determinadas alternativas, vai ver que a Inglaterra foi, durante muito tempo, um dos maiores impérios do planeta, ao ponto de se dizer que a Inglaterra era o país onde o sol nunca se punha, ou seja, sempre era dia em alguma colônia inglesa, que era considerada Inglaterra. Tamanha era o seu império, as suas terras, ou seja, o lugar que ela retirava mercadoria. Portanto, dava também à Inglaterra um comércio muito grande ao redor do planeta, e você abandona a questão A quando você lembraria desses fatos. A alternativa B diz o seguinte: à época, a população inglesa era equivalente em número à da França, embora a Inglaterra tivesse dimensões bem menores. Quando a Inglaterra faz a Revolução Industrial,
ela já tinha uma população urbana muito grande, ela já tinha uma população habitando o seu país de uma forma bastante acentuada e acabava sendo maior do que todos os países da Europa. Mais um dado histórico que você precisa recordar ou precisaria recordar para dizer que essa questão estava errada e ir rápido para a próxima, já que num concurso você tem pouco tempo para fazer análise. O que diz a alternativa C? O carvão, o ferro, as duas grandes riquezas da Inglaterra já eram fartamente exploradas no início da Revolução Industrial. Está aí a questão correta. Mais um dado histórico que era necessário você relembrar. O carvão e o ferro. Isto já era explorado sim e foi a base, foi o que possibilitou que este país fosse pioneiro na Revolução Industrial que mudou as nossas vidas para sempre. Vamos analisar as outras de maneira rápida, porque tiramos conteúdo sim daí e isso nos treina a habilidade de interpretação. O que diz a letra D? O fato de ter um sistema financeiro ainda precário não impediu que a Inglaterra levasse adiante seu processo de industrialização. Ora, basta você lembrar de Adam Smith. Se a Inglaterra, nesse momento, tivesse um sistema financeiro precário, não existiria Adam Smith. Se ela tivesse um sistema financeiro precário, ela não tinha colônias ao redor do mundo. Com esses dados históricos, você iria eliminar, com certeza, essa alternativa. E a alternativa E, o que ela diz? A Inglaterra não dispunha de recursos agrícolas e florestais suficientes para as suas necessidades. Ora, falamos do carvão, falamos da energia a vapor, tudo isso, de uma maneira ou de outra, contribuiu para a Inglaterra se desenvolver. Portanto, essa questão também está errada. Ela tinha, sim, é claro que destruiu as suas florestas e hoje eles acabam tentando ditar as regras a outros países sobre como conservar o meio ambiente. Destruíram tudo e agora tentam recuperar. Uma dica muito importante que eu quero deixar para você em relação a este tema é o filme O Germinal, com o ator Gerard Depardieu. Seguinte, quando você for estudar esse filme, for assistir este filme, vai valer a pena sim se você relacioná-lo sobre a Revolução Industrial e os nossos dias. A forma como estão os trabalhadores hoje e como eles eram no início da Revolução Industrial. Como se deu a sociedade capitalista, como ela se desenvolveu, como foi o êxodo rural. Esse filme vai trabalhar com todos esses pontos. E se você fizer, como eu disse, a relação com os dias atuais, esse filme tornar-se-á muito didático, você vai desenvolver a sua habilidade de interpretação e, com certeza, uma questão como essa sendo cobrada, você vai se dar bem na sua prova. E assim eu me despeço, desejando a você ótimos estudos.